Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para saber sobre ganhar a vida eterna, o homem pergunta a Jesus o que deve fazer, referindo-se a ele como bom mestre. E Jesus diz: bom é só Deus. A bondade não reside nas coisas e nem nas ações, mas apenas em Deus. Há uma referência que remete ao livro do Gênesis, quando Deus, ao fazer as coisas, via que o que ele tinha feito era bom. Porque em Deus consiste a bondade, por isso as suas ações são boas. O ser humano não é bom. Por isso, a bondade não reside nas suas ações. Que devo fazer para ter a vida eterna? Num texto paralelo de outro evangelista, a pergunta não é essa. Não é: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Mas a pergunta é: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? A bondade não reside no ser humano, por isso não são as suas ações que o tornam bom, e nem são boas porque ele é bom. Quando Jesus indica os mandamentos, ele se refere
ao sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Mas não se pode pensar que os mandamentos sejam a fonte da bondade. Somos bons porque cumprimos os mandamentos. Não se pode perder de vista que os mandamentos na revelação de Israel são dados logo depois da libertação de Deus para o povo que estava escravizado no Egito. Então, os mandamentos, em primeiro lugar, são um dom de Deus para que o povo saiba viver bem. Agradar a Deus, mas principalmente viver bem entre si. Notem que Jesus aqui só descreve os mandamentos que se referem ao próximo. Os que se referem a Deus não são mencionados aqui. Os mandamentos também servem para recordar a bondade de Deus que nos libertou. A bondade de Deus se expressa porque Ele nos deu normas de sabedoria para viver bem e porque esses mandamentos são dados para selar a aliança de Deus que nos libertou. Portanto, os mandamentos não fazem a bondade do ser humano, mas revelam a bondade de Deus. E, em terceiro lugar, os mandamentos marcam a identidade do povo de Israel. Um povo que segue mandamentos tão sábios se distingue porque se torna um povo sábio. O próprio povo depois vai refletir dizendo que os outros povos olharão para eles dizendo que outro povo tem normas tão sábias e um Deus tão bom que deu normas tão sábias para o povo, que na verdade são uma receita de felicidade. Nós dizemos que os mandamentos são mandamentos de Deus. E com isso dá a impressão de que nós estamos atendendo aos caprichos de Deus para fazer o que Ele quer. E não compreendemos que os mandamentos de Deus, na verdade, são uma receita para viver bem. Eles são um dom de Deus, mais do que mandamentos. Portanto, nós não fazemos grande coisa em seguir os mandamentos. Nós apenas demonstramos que aceitamos normas sábias. Deus não precisa de mandamentos, nem para Ele, nem para nós. Se Ele dá mandamentos, é porque Ele nos quer bem. Então, quando alguém diz a Jesus, eu já faço tudo isso. Quando alguém diz, eu já cumpro os mandamentos, eu já vou à missa, eu já faço isso, eu já faço aquilo, na verdade, esta pessoa se engana pensando que a nossa relação com Deus é feita de cumprir ordens. Então, quando ele diz, tudo isso eu já faço, que para outros podia parecer, então Jesus diria para ele, então você já tem a vida eterna. Você já fez por merecer. Já cumpriu os mandamentos. Em vez disso, Jesus diz, só uma coisa te falta. E Jesus diz isso com muito amor, olhando para ele com amor, diz o texto. Na verdade, ele diz, só uma coisa te falta, o mais importante. A relação do ser humano com Deus não é feita na relação com os mandamentos, mas é feita na relação com o próprio Deus. E relacionar-se com o próprio Deus significa fazer dele Deus da nossa vida, Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, eu deponho tudo diante dos seus pés. E se eu desejo ter um tesouro no céu, reconhecendo que as coisas mais importantes, as mais valiosas, são as coisas de Deus, eu não faço conta das coisas do mundo. Então Jesus
vai dizer a ele: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ora, a sua relação com Deus consistia em um campo muito bem delimitado, como tantos hoje ainda buscam e tantos hoje ainda pregam. Eu faço a vontade dele, eu o agrado e ele me permite viver as coisas do mundo. Querer viver a vida eterna, o reino de Deus, depende de querermos as coisas de Deus. Se queremos apenas as coisas do mundo, na verdade nós consideramos as coisas de Deus menos valiosas. E quando temos que pôr em questão e fazer o sacrifício, notem, no Antigo Testamento, Deus, para pôr Abraão à prova, pediu o seu único filho, o filho da promessa. Aqui, ele pede que ele dê tudo, venda tudo e dê aos pobres e esteja livre para seguir Jesus. Ele sai dali triste porque ele escolhe as coisas do mundo. Ele escolhe as riquezas. Mas sai triste. Fica abatido. Porque lá no fundo, ele sabe que rejeitou as coisas do céu por causa das coisas do mundo. Pelas coisas do mundo. Considerou o céu menos valioso. Por isso, a nossa relação com Deus não é feita de cumprir ordens e mandamentos para agradar a Deus e para achar que temos merecimentos. A nossa relação com Deus é feita de um amor da nossa parte que compreende que os mandamentos são um presente. Que quando nós cumprimos o mandamento, estamos fazendo um bem não para Deus, mas para nós mesmos. E que amamos a Deus a ponto de reconhecermos que o que Ele tem é sempre melhor. Que as coisas que mais valem neste mundo são invisíveis, estão para além das coisas humanas. Não quer dizer que eu tenho que desprezar as coisas humanas, que eu tenho que desprezar o mundo. Desprezar não, mas tirar do centro. Colocar no centro aquilo que vale mais. O amor a Deus, a relação com Ele, o reino de Deus, a vida eterna, o amor, que vale mais do que a vida. Então, Jesus vai dizer a este homem exatamente o que ele precisa para viver a vida eterna. No final, Jesus alerta de uma maneira muito expressiva sobre o perigo das riquezas. As riquezas atrapalham. Impedem, não necessariamente, mas dificultam. Por isso, se o nosso tesouro forem as riquezas desse mundo, melhor desfazer-se delas. Para aquele homem, ficou muito claro que o obstáculo dele, que aquilo que realmente faltava para ele, era vender tudo que possuía. Ficou muito claro que o seu tesouro não era o do céu, era o da terra. Que a vida eterna interessava, mas a vida terrena interessava mais. Pedro, no final, pergunta: e nós que deixamos tudo? E Jesus responde prontamente para dizer: ninguém sai perdendo em deixar as coisas do mundo por Deus. Deus cumula de bênçãos, sim, não como uma troca ou como um investimento financeiro, mas Deus cumula dos tesouros do céu já na terra aqueles que deixaram as riquezas do mundo. E na outra vida, como diz o final do Evangelho, no mundo futuro,
a vida eterna. Rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanha a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.